Saúdo aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria chegamos ao sábado, dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. E encerramos nesta semana os devocionais propostos pela CPAD neste terceiro trimestre de 2024 para a classe dos adultos, cujo tema trimestral é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Propriamente na lição de número 6, que querendo Deus será aplicada amanhã, nós temos o livro de Esther. E completando este caráter introito, o introdutório do livro de Esther, nós temos, então, como título proposto para o devocional, a instituição da festa do Purim, o livramento dos judeus. Um texto relativamente grande, mas que é muito interessante. Nós faremos a leitura integral. Capítulo 9 de Esther, versículo 20 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus, aos que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e dias de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que tinham já começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre si a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo, determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Amém. Vejam, meus amados, a palavra Purim nada mais é do que o plural da palavra pur. Este Amã, que, como nós temos estudado e iremos estudar mais à frente, tramou todo um engenhoso plano para a destruição dos judeus. Aliás, o antissemitismo, que é o nome que se dá hoje, é muito antigo. Muitos já tentaram exterminar
o povo hebreu ou os judeus. Este pensamento, estas ideias são antigas, mas nunca, obviamente, com êxito. Amã, ele foi um agagita, isto é, quando da guerra com os amalequitas, Saul poupou o rei amalequita, e da descendência desse rei amalequita é que vem Amã. Ele é fruto de uma desobediência do passado de um dos reis de Israel. Agora ele serve como instrumento do maligno para destruição do povo. Mas aquilo que ele intentou em fazer mal ao povo, aquilo que ele intentou em prejudicar o povo, Deus, ele converteu em bênção. O Senhor, na verdade, por muitas vezes, faz isto com seus servos e usa deste expediente até para abençoar, modificando aquilo que seria uma verdadeira maldição em bênção. Como diz o livro de Neemias, no capítulo 13, versículo 2, que diz: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, esse aqui é um outro episódio de uma outra etapa, mas neste livramento, o Senhor converte a maldição em bênção. No livramento que nós lemos, da festa do Purim, do livro de Esther, o Senhor também converteu uma sentença de morte em bênção e morte aos inimigos. Já vista Amã, ele foi ali ceifado juntamente com a sua família. Olha que interessante. Aquilo que o rei Saul, rei de Israel, não teve coragem de fazer, que era exterminar com Amaleque, Deus usou um rei pagão, numa situação improvável, para executar os seus intentos. Isto, meus amados, porque o nosso Deus é soberano. Nós somos, acima de tudo, soberanistas e cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que amanhã tenhamos uma aula abençoada, que estas verdades introdutórias e as verdades acerca do livro de Esther e também do livro de Ruth, que veremos à frente, sejam todas sedimentadas em nosso coração, né? Esses dois livros e duas mulheres que se destacaram durante toda a história de Israel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa aula. Amém.